Olá! Hoje no Diversidade a gente mostra o show Um Banquinho e Legião do músico Natan Vieira. No dia 11 de outubro de 1996, o Brasil perdia Renato Russo, líder da banda Legião Urbana e poeta que deu voz à chamada Geração Coca-Cola. 26 anos depois, o artista e a banda continuam sendo reverenciados por músicos de todas as gerações. Aqui em Caratinga, o Natan Vieira lançou o show Um Banquinho e Legião no Casarão das Artes. O repertório traz canções icônicas da banda no formato voz e violão. O nome é uma brincadeira, né? A gente sempre fala assim, um banquinho, um banquinho, violão, né? Tem até disco com esse nome, né? Aí, como é uma especial da Legião Urbana, falou assim, vamos botar um banquinho, um violão. É voz e violão do mesmo jeito, essa proposta intimista e tal. Vamos botar um banquinho Legião, né? Pra brincar com isso. É um trocadilho, mas ficou um nome de show interessante. Inclusive, Angélica, é legal falar isso, que até por causa desse nome, 2 cidades já me procuraram, gente contratante que a gente já faz sempre. Falou, adorei o nome, vamos fazer aqui na minha casa e tal. Então a gente deve rodar com isso aí. Igual eu fiz com 90 outra vez, estou fazendo agora com o Banquinho e Legião, rodar, né? Não ficar só, porque senão você acaba apresentando um show e acabou a ideia, e às vezes a ideia é tão legal, outras pessoas querem ver. Então a ideia realmente é rodar com esse formato, né? É um formato bem fácil de rodar, porque é voz e violão, o repertório fantástico, né? Eu acho que a Legião Urbana está assim, no imaginário da nossa geração, assim, né? Eu estou na faixa dos 40 anos, então a turma que viveu os anos 80, os anos 90, está com o repertório da Legião muito na cabeça. E é um fenômeno, porque chega nos adolescentes de hoje. Eu convivo com muito adolescente de 13, 14, 15, 16 anos, essa turminha canta tudo, sabe? Então, assim, eu vi que o legado do Renato e da banda atravessou as gerações, né? Ainda é muito atual o discurso deles. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei. Faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Eu as Legião desde que a Legião existe, assim. Então eles vieram um pouquinho depois do que eu nasci, né? Então eu escuto Legião desde criança mesmo. E me pegou aí na adolescência mesmo, de aprender as letras, que foi justamente quando eu já estava tocando violão. Então a turma que toca violão é legal porque aprende as músicas da Legião, que são músicas que não estão com aqueles acordes muito difíceis e tal. E acaba pegando nas letras, né? A adolescência mesmo, assim, é um período que pega muito no que o Renato fala ali, né? E tem toda a questão do punk rock. Então eu já gostava de rock and roll, então eles por mais que é um pouco diferente do The Clash, por exemplo, né? Do Ramones, mas eles beberam nessa fonte também. Então tem arranjos de guitarra assim, com distorção mais pesada e tal. E acaba que a gente que está aprendendo vai por esse caminho, até porque é um pouquinho mais fácil de aprender esses acordes naturais, né? A gente fala assim, por exemplo, tem muita música em Ré maior, então, e vai ter ali 3, 4 acordes, e com a letra grandona, mas que com 3, 4 acordes você dá conta de tocar. Então, a Legião pega muito nisso. E me pegou muito nessa época, assim, por conta dessas coisas de estar aprendendo a tocar. Na época não tinha internet, igual tem hoje, tem fácil, simples de tudo. A gente comprava na banca as revistinhas de música, assim, aí vinha lá, vamos supor, 10 músicas. Aí, das 10 músicas, tinha uma da Legião. Aí tinha as revistinhas que eram especiais, que aí era especial de uma banda lá. Então você comprava do Paralamas, comprava da Legião Urbana, dos Engenheiros do Havaí. E, enfim, e vinha as coisas cifradinhas e ficava ali. E demorava a vir. Era só no outro mês que tinha outra. Então você ficava no cara da banca, aí chegou e tal. Então
essa é a relação com a banda, de aprender a tocar. E aí o legal de eu ter nascido nos anos 80 é isso de ter visto a trajetória da banda acontecendo, né? Eu vi a Legião tocar enquanto ela estava assim, no auge do sucesso, né? No auge da saúde dos caras também, né? Até vi um show da Legião agora há pouco tempo no Prime Rock Brasil, já sem o Renato, com a formação nova, já depois dos processos que os meninos sofreram, né? Do filho do Renato e tal, de poder usar o nome da banda. E, enfim, a pegada é essa. Você vê a molecada nova, tudo cantando do jeito que a gente ouviu lá na adolescência. Isso eu acho muito legal. Então, é uma banda que sempre me pegou. Tem um discurso massa, tem um discurso de poesia muito bom. Tem coisas para você refletir e tem coisas para você pular e dançar. É muito legal o discurso deles. São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião, e eu gosto de meninos e meninas. Todos os dias quando acordo. Vou deixar vocês, hein? Vamos ver. Como é que é? Eu já tinha feito outros shows da Legião, uns 2 ou 3. Sempre eu faço em outubro por causa disso, sim. Porque eu vejo que é uma data que a galera que curte sempre está procurando fazer alguma homenagem e os fãs sempre estão procurando ir. Então, o dia 11 é o dia certinho, né? Dos 26 anos do falecimento. E ainda é uma véspera de feriado. Então, no caso aqui, foi muito legal fazer nessa data, porque é uma homenagem mesmo, que eu já queria fazer, tanto pro Renato, não é pro Renato também, mas pra banda, que é a banda, acho que, e o Renato é a mesma coisa, assim, tem o mesmo peso, né? E o dia é bom por ser uma véspera de feriado, né? O dia 12, tá todo mundo na véspera procurando alguma coisa pra fazer, eu tô tentando dar uma opção legal, saudável, que dá pra ver a família inteira, pra poder curtir nesse dia. Selvagem, quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mas o que se levantar ficou deitado, viu que horas eram. Eu acho que o álbum 5 é o que eu mais gosto, porque ele é até engraçado, ele destoa um pouco do resto, né? Mas o discurso ali é um discurso muito legal, assim. E tem música instrumental que eu gosto, sempre gostei de instrumental. E eles viajam aí entre uma melancolia e o heavy metal, assim. Então o disco 5 para mim é o disco, por mais que ele destoa no geral do resto da obra, é o disco que eu mais gosto. Aí, em segundo lugar, o disco que eu mais gosto é o Descobrindo o Brasil. Que aí tem músicas que falam do Brasil e tal, mas parece que é uma despedida, né? Porque logo aí depois vem o Livro dos Dias, né? E aí já é um negócio meio fúnebre quase, né? Mas o Descobrindo o Brasil é um disco pra cima. Por mais que é uma despedida, tem um monte de música assim pra cima. Ele é um disco legal de pegar e ouvir ele inteiro. Ele é um álbum mesmo, né? Ele tem um discurso inteiro, assim, que uma música meio que linka com a outra, assim. Então, pra mim, os dois mais legais. Mas pra quem tá querendo conhecer a obra da Legião e não conhece nada, eu acho que o melhor disco pra conhecer, essa é a primeira coisa que eu vou ouvir da Legião, é o Música para Acampamento, que é um duplo que tem... Não tem lado mais, né, disco. Antigamente tinha os lados. O disco 2, que é o lado A e B, é ao vivo. Então dá pra sentir um pouco da pegada, assim, da Legião tocando ao vivo. Então, assim, se você não conhece nada, o disco que eu recomendo é o Música para Acampamento. Agora, os discos meus preferidos, assim, de botar pra ouvir e curtir o som, é o 5, que é o da capa branca, que tem aquela lua. E o Descobrindo do Brasil, que é aquele que é no jardim e tal. É os meus preferidos. Assim. Depois do intervalo, a gente continua o papo sobre Legião Urbana. Fique ligado.
Estamos de volta com Diversidade, hoje mostrando um pouco do que rolou no show Um Banquinho e Legião, do músico Natan Vieira. Ele contou pra gente que é um admirador de todas as fases da Legião Urbana. Por isso, a escolha do repertório levou em conta não só os maiores sucessos da banda, ou a ordem cronológica. Tem muita coisa de muita guitarra, e umas guitarras sujas, assim, que é essa fonte que eles beberam assim, do punk rock. E quando o Carlos Trilha veio, ele começou a colocar uns tecladão, assim. Então tem muita coisa assim, quase que erudito então tem coisa lá que o Renato conversa com Camões, na poesia, com São Paulo, né, da Bíblia. Enfim, e com um monte de coisa de poesia mesmo, assim. E quase que de psicologia, né? O Renato sabia entender, assim, a alma das pessoas, parece, né? Ele gostava muito de conversar e gostava muito de ler filosofia e transmitir isso um pouco para a música. Então, tem muita música reflexiva da Legião, né? E às vezes é um reflexivo que está com medo de 80 na guitarra ali e tal. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo conversa de novo com isso que eu falei, que é da pessoa que está começando a aprender. Então, o Música para Acampamento mesmo é um álbum que você senta numa roda, você pode tocar o disco inteiro com violão, assim, que tem tudo a ver, você consegue fazer um show mesmo. E até por isso que eu quis colocar esse clima de violão, né? Eu conversei com os meninos da banda e a gente não quis fazer com a banda justamente para dar esse clima de intimista, né? Você poder fazer e levar as músicas no violão e você faz o show da mesma forma que seria com a banda, praticamente. Sem dizer quando convém aparecer, quando quer. Quando quer. Desenho toda a calçada, acabo giz. Eu fiz um pequeno estudo, assim, peguei os discos tudo, botei em cima da mesa, falei assim, desse disco aqui, o que é que sai? E fui, mas não vai ser um repertório cronológico, assim, não um timeline que você vai ver. Eu peguei coisas mais animadas, coisas mais reflexivas, tem umas músicas lentas, música de ouvir de casal, enfim, e peguei o que eu achei que era mais legal de cada disco, tem alguma coisa de cada disco, assim, e dei uma misturada dentro de um contexto que eu acho que funciona para show, né? Que às vezes, se eu fosse tocar cronologicamente, esse do primeiro disco, do segundo, ia dar uma quebra, porque ia dar muito altos e baixos, assim. Então o show, ele tá costurando um pouquinho de cada coisa da obra, e eu escolhi assim, dentro das coisas que eu gosto, não tô nem preocupado, sabe, eu quero lá doar demais, só sucessão, eu não tô preocupado com isso. Tô preocupado em colocar as músicas que eu acho que é mais relevante, as letras mais legais, no meu ponto de vista. Eu acredito que a galera vai gostar, porque é o ponto de vista de fã. Então, se a turma é fã, quem é fã vai entender o que eu tô querendo dizer ali. Não é que eu tiro será do repertório, tem que estar. Os grandes sucessão, assim, né? Mas eu coloquei Quando Você Voltar, por exemplo, que é uma música que não rodou em lugar nenhum, mas é uma super poesia e é música pra fã curtir, sabe? Tô dando exemplo de Quando Você Voltar, a Ode dos Templários. Vou tentar fazer, é um instrumental que tem teclado e tal. Eu fiz ela uma leitura de violão, então vou fazer esse instrumental no show. É só amor, é só amor, e conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, ou sim vai e desce. Teve uma vez que o pessoal do jornal me pediu para escrever sobre o rock and roll, né?
Aí eu falei assim, ó, gente, o rock and roll mudou a cara. E pode dar a mão pro blues agora, virou um tiozão e sentar no lugar de tio, porque o que era o rock and roll na nossa época, nos anos 60, né? Tô falando da turma pra trás dos anos 70, dos 60, já não pega mais a molecada. E esse é um ponto fora da curva que eu vejo, assim. A Legião e o Renato é um pontinho fora da curva. Porque é rock. É rock. E é o rock que a gente conheceu. É o rock nacional. É o melhor do rock nacional. A melhor época do rock nacional, a Legião Urbana estava inserida no contexto, né? E não é o normal que pega a turma hoje. Hoje a galera tá em outra vibe, né? Só que eu acho que é o discurso da banda que tem muito a ver com a molecada adolescente. Então, assim, isso pega os meninos. Eu sei porque eu convivo com adolescentes, assim, muito adolescente, e eu vejo que eles cantam tudo. Você senta, por exemplo, você vai num piquenique com a molecada e senta na grama com eles, eles estão tocando Legião Urbana, sabe? E aí eu falo, onde você conheceu? Ah, essa música o meu pai que gosta. Eu conheci com um tio meu, tem o disco, levou para eu ouvir. Então, assim, para mim é uma banda meio que isso, assim, fenômeno, a Legião. Porque ela ultrapassou, se for olhar, tem 40 anos de história aí, né? Ela passou em umas 2 gerações ouvindo. Por quê? A Legião pegou a turma que gostava do rock antes, pegou a geração dos 80 e dos 90 e tá pegando os filhos dessa galera agora. Ele falou que adorou Eduardo e Mônica. É uma música que ele bota pra ouvir sempre. E ele ouviu onde? Às vezes ele ouviu comigo escutando em casa, escutando Beatles, escutando outras coisas, e ele ouviu. Mas a geração dele curte outras coisas. Então isso é muito legal da Legião. Esse legado deles, assim, de ultrapassar os anos e continuar atual. Como o Natan disse, esse show deve ter mais apresentações em breve. Quem quiser conferir um pouco dele no YouTube, pode acessar o canal Natan Vieira _oficial. E a gente encerra o Diversidade com uma palhinha do Natan Vieira. Um abraço pra você e até a semana que vem. Preciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente.